bem-vindo ao nosso primeiro podcast Lição e Ação. É o nosso canal aqui da Juventude da Terceira Região para estudarmos um pouco do nosso contexto bíblico, nosso guia de estudos. E nesse primeiro trimestre nós estudaremos sobre a apologética. Esse tema, esse nome bem difícil, mas que nós vamos estudar um pouco sobre isso. Mas primeiro eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Damares e tenho aqui 3 pessoas maravilhosas do meu lado. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Comigo? Isso. Meu nome é Lucas, atualmente sou o diretor jovem da igreja de Inhaúma. Meu nome é Raíssa, eu sou da 4ª Região, distrital jovem da igreja de Pedras. E eu sou o pastor Rodrigo, atualmente estou no distrito do Engenho da Rainha, Terceira Região. E o pastor Rodrigo é o nosso convidado aqui nas próximas semanas. Vocês vão participar aqui junto com a gente. E para introduzirmos um pouco essa temática de apologética, vamos entender um pouco a etimologia dessa palavra. O que quer dizer apologética? E a temática da lição, do contexto bíblico dessa semana, é vale a pena crer. E para a gente entender sobre essa questão de crença, a gente vai introduzir com a etimologia da palavra apologética. Raíssa, você pode explicar um pouco o que quer dizer apologética? Sim, a apologética vem do grego apologia, é uma palavra que a gente escuta, de vez em quando, mesmo não sabendo o significado, mas basicamente é uma defesa. É uma defesa pública, E no contexto bíblico, no caso da lição, está falando a respeito da defesa da fé cristã, de como que essa defesa era feita, sobretudo no contexto aqui de 1 Pedro 3, 15 e 16, que diz que devemos defender a razão da nossa fé com mansidão e respeito. Então a gente vai entender um pouco sobre isso nesse momento. Obrigada, Raíssa. E o texto bíblico da semana fala sobre a história de Rainha de Sabá, que foi fazer a visita a Salomão, ao rei de Salomão, para entender a riqueza de Salomão, por que ele era tão rico, entender no que Salomão cria. Então, pastor, você pode explicar um pouco desse contexto da história? Sim. E interessante que quando a gente vai à Bíblia e fala da rainha de Sabá, aqui o texto diz assim, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Eu fico imaginando quando ela falou assim, eu vou até Salomão, então eu vou fazer várias perguntas para ele, eu quero ver se realmente esse homem é sábio. E aqui o texto diz que quando a rainha de Sabá tem um contato com Salomão, ela chega à seguinte conclusão, peraí, me falaram uma coisa, mas aqui é algo muito maior do que eu imaginava. E o interessante é que a rainha de Sabá, quando conversa com Salomão, ela diz assim, no verso 9, bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. A rainha de Sabá observa Salomão, observa a sua sabedoria, mas ela entende que tudo aquilo vem de Deus. Mas o que me chama mais atenção ainda, quando a gente vem para a apologética, é algo muito importante que deve existir no nosso dia a dia. Porque ela fala, aqui o texto diz assim, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, tudo, ela observou tudo, ela percebeu algo importante. Coerência. Então, de nada adiantaria Salomão ter toda aquela sabedoria, argumentar bem, se ele não vivesse aquilo que ele praticava. E quando a gente fala de praticar, existe algo que é a maior defesa que a gente pode trazer dentro da apologética. Fala galera, fala pessoal da Ação e Lição. Primeiramente um grande abraço para todos aí, um grande abraço também para o pastor Rodriguinho, esse pastor é fechamento, sempre, hein? Bom, eu creio que uma das principais formas de melhorar a maneira como eu compartilho a minha fé é aprendendo a ouvir mais e falar menos, não é verdade? Antes de responder, eu procuro entender a dúvida real da pessoa e sem julgamentos, Outra forma importante também é viver o que eu creio. Muitas vezes o nosso testemunho pode falar mais alto do que qualquer outro argumento. Também busco estudar a Bíblia profundamente e não para vencer debates, mas para poder responder com mansidão e respeito como a própria palavra nos ensina. Mas sabe, amigos, acima de tudo nós devemos orar.
Porque uma apologética eficaz, sem amor, empatia e atuação do Espírito Santo, não dá, não é verdade? Bom, então é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela iniciativa do podcast. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E a lição nos apresenta 3 estratégias que nos ajudam a dialogar melhor, quem tem dúvidas, ou para quem é cético. A primeira delas é entenda o ponto de partida de quem faz a pergunta. Nós entendemos que cada um de nós, temos crenças e através dessas crenças nós temos várias questões. Temos ideias prévias sobre vários assuntos. E através dessas ideias prévias é que surgem as dúvidas. Isso mesmo. E assim, quando você estava falando dessa questão do entender o ponto de partida de quem faz a pergunta, me fez lembrar a história da mulher samaritana. Inclusive, vou até abrir aqui, João capítulo 4, que conta a história de Jesus e da mulher samaritana. Jesus ele vai ao encontro dessa mulher. Judeus e samaritanos não se davam bem. Jesus vai até ela, pede água, e aí ela se assusta e ela fala assim, peraí, você, sendo homem, judeu, está pedindo algo para mim, que sou uma mulher e samaritana? Só que João, ao relatar essa história, ele fala assim, era necessário que Jesus passasse ali em Samaria. E quando Jesus continua o diálogo com ela, assim, se você soubesse quem é que está te pedindo água, e você pediria e daria a água da vida. Então, quando a gente pensa nessa questão, entender o ponto de partida da pergunta da pessoa, porque logo depois, ela, no decorrer do diálogo com Jesus, ela diz assim, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Judeus e samaritanos, eles tinham esse conflito. Então, eles queriam saber, peraí, onde é o lugar certo da adoração? Esse era o ponto dela, porque tanto os samaritanos quanto os judeus, eles aguardavam o Messias. Só que eles tinham esse conflito. Então, para que Jesus pudesse conversar com ela, apresentar uma realidade para ela, ele continua o diálogo e diz assim, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, para que Jesus chegasse até nessa parte aqui, até ele se revelar como Messias, ele teve que primeiro ir lá no ponto de encontro da crença dela, então, algo que era conhecido para ela, para então apresentar algo desconhecido. E quando a gente lida com pessoas hoje, no nosso dia a dia, porque assim, a gente vive num país cristão. Mas mesmo dentro do país cristão, a gente consegue conhecer pessoas que têm crenças diferentes da gente dentro do cristianismo. Então a gente vai lá, naquilo que a pessoa vivenciou, na vida que ela tem, por que ela acredita naquilo. Eu tenho uma crença. Por que eu tenho essa crença? Tudo aquilo que eu vivi, eu trago essa bagagem. Então eu tenho que entender que essa pessoa que eu estou conversando também tem uma bagagem. Então quando eu entendo o ponto de partida de tudo aquilo que ela vivenciou, a partir desse ponto eu consigo levá-la até o ponto da minha crença. E claro, sempre com respeito, com diálogo. E continuando nessas estratégias que Jesus usava, a segunda estratégia que apresenta na lição é faça perguntas para quem pergunta. E Jesus era mestre nisso, ele usava a retórica para apresentar as questões. Não, e até me faz lembrar da história da mulher adúltera, O povo chega lá, aquela mulher adúltera, querendo apedrejar ela e tudo mais, e aí Jesus chega e fala, primeiro aqui que atirar a pedra seja aquela pessoa que seja pura, santa, que não erre nada. Todo mundo vai embora, fica lá sozinho e chega, aí foi uma pergunta, cadê as pessoas que estavam te julgando? Cadê as pessoas que estavam querendo mal de você? Então assim, naquele momento, Jesus queria ensinar para aquela mulher que ninguém era perfeito ali. Todos estavam querendo julgar ela pelos erros dela, mas todos eles tinham erros. E a pergunta dele foi muito importante, porque fez a mulher refletir naquele momento. Fez a mulher realmente entender toda aquela situação. Porque simplesmente eles fossem embora e deixassem por aquilo mesmo, a mulher podia pensar que Jesus estava só protegendo ela naquele momento e é isso, acabou a história aí. Mas não, Jesus queria mostrar para ela, fazer ela entender, racionalizar tudo aquilo que estava acontecendo. Porque cada vez mais a gente vive um mundo aí que as pessoas querem seguir tudo cegamente só porque acham que é aquilo. Mas a gente tem que seguir as coisas porque a gente entende aquilo, a gente tem uma base naquilo. E é aí que encontra as perguntas que são tão importantes.
Você perguntar à pessoa, por que você acredita nisso? Por que você segue tal caminho? Por que você pensa dessa forma? E é a partir daí que a gente vai conseguir se basear, entender melhor a nossa fé, como Jesus fez. Que se a gente fosse pegar aqui, tem inúmeros exemplos de Jesus usa as perguntas para poder ensinar as pessoas, né? Isso mesmo. E Lucas, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. É interessante. Sim, e aí entrando na terceira estratégia, enfatize as verdades centrais da Bíblia. A gente não tem que abrir a Bíblia e ler, o versículo é assim, porque sim, e não tem explicação. A gente precisa explicar através do nosso testemunho, né? Através dos nossos atos. A apologética não é sobre despejar esses versículos, é sobre muito mais. Sim, ser cristão, na verdade, é ter um testemunho vivo. Você só vai conseguir mostrar de Cristo se você se relacionar com Ele. Assim como a gente acaba refletindo, né? Geralmente, dizem que a gente geralmente reflete em 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é a mesma coisa. Se você tem um bom relacionamento com Cristo, você vai refletir a Cristo. E isso inclui a forma como a gente vai abordar as pessoas, né? Em contexto, como o pastor comentou, tão plural como que a gente vive, como mostrar a verdade para as pessoas? Então, a gente mostra, dando testemunho, falando das verdades centrais ali, das principais, assim, os principais pontos do cristianismo, não começar com pontos polêmicos, talvez, ou que causam divisão, discórdia. Eu percebo, assim, por testemunho pessoal, que não é a melhor maneira de começar. Você começar introduzindo assuntos que você sabe que vai ali causar ali um certo desconforto. Não, vamos começar ali pelo básico. Quem é Cristo? Apresentar o amor de Cristo, né, a caridade ali, o afeto, e deixe que isso seja o ponto de partida para que a pessoa ela queira conhecer Jesus, e depois, gente, é só uma caminhada que ela vai construir, né? E é uma caminhada que sabe, não vai depender, como a Damares que comentou, daquela coisa enfadonha, tipo, versículo a versículo. Jesus não agia dessa forma. Então, a gente tem que seguir o método dele. E através desse método de Cristo, né, tem algumas outras orientações. A gente precisa ouvir antes de falar, o nosso testemunho é através das nossas atitudes, né? E através disso, nós podemos fazer isso. Nosso plano de ação para esse mês de férias, para janeiro, é a Missão Caleb, né? Por isso que nós estamos com essa camisa. E você, jovem, pode participar da Missão Caleb. Aqui na terceira região, nós temos vários pontos. Eu anotei aqui para não esquecer nenhum deles. E os pontos de missão da Missão Caleb, aqui na terceira região, será em Auma, Engenho da Rainha, Joaquim de Queiroz, Parque Alvorada, Parada de Lucas, Penha Circular e Penha. Então, esses pontos vão ser pontos para você cumprir a missão, para ser missionário, para colocar a apologética bíblica em prática, né? Então, a gente, aqui como missionários não tiram férias, Sim. né? E a Missão Caleb é para isso, para colocar as nossas férias lá no topo, para a gente trazer mais pessoas para até que todo o evangelho seja pregado no mundo e que Jesus possa voltar para nos buscar. Isso mesmo, e Damares, eu quero fazer um convite aí pra galera. Se você está em dúvida aí de algum lugar, tem, Engenho da Rainha, Joaquim de Queiroz e Parque Alvorada. Então vem pra gente aqui, vem ser feliz. Ele só levou lá para o lado Nossa, mas aquele dia tem 4 distritos, então vocês não podem ficar de fora. Participe da Missão Caleb. Agradecemos a você por nos acompanhar no nosso primeiro podcast Lição em Ação. Semana que vem teremos mais e contamos com você nos acompanhando. A lição 2 falará sobre missão Areópago. O que é isso? Qual foi essa missão? Não deixe de nos acompanhar. E agora, para finalizarmos, nós vamos orar, o pastor fará a oração, para abençoarmos, né, a missão Caleb. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, estamos aqui diante da Tua presença para louvar o Teu nome. Também agradecer porque a cada dia Sua misericórdia se renova na nossa vida. Senhor, obrigado pelo primeiro episódio aqui do nosso podcast. Senhor, aprendemos tantas coisas importantes sobre a apologética, entendemos que de nada adianta levarmos a verdade. A forma como levamos também faz a diferença. Então ajuda-nos a estarmos ligados a Ti, para que quando abrimos a boca para defendermos a nossa fé, seja com amor, seja com respeito, seja com cuidado, para que as pessoas queiram conhecê-lo
através da nossa vida. Querido Pai, pedimos também desde já pela Missão Caleb. Logo, logo já estará iniciando, então seja com cada ponto, seja com cada Caleb, seja com cada pessoa que entraremos em contato, Senhor. Que essa missão seja transformadora para a nossa vida e para todas aquelas pessoas que estarão entrando em contato com o Senhor através da missão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse foi o Lição e ação!